gratuitamente esse EP nas plataformas que vocês preferirem. Isso ajuda bastante o artista independente, porque isso fala para as plataformas que aquele artista está sendo bem requisitado. Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço bastante. E vocês vão ser lembrados no dia 9 que o EP foi lançado. Antes de começar, eu quero ler um texto bíblico que ele vai direcionar mais ou menos tudo que o EP significa. O texto é de Jó 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o tema central do EP. É o que está presente em todas as músicas. Então esse EP ele fala sobre a nossa relação com Deus, especificamente a minha relação com Deus. E acredito que muitos possam se identificar com essas músicas. Esse é o objetivo, que Deus seja glorificado, que a igreja seja edificada, que todas as pessoas, não somente cristãos, possam refletir a partir disso sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente nasce naturalmente com um pensamento elevado de nós mesmos, e quando a gente contempla a glória de Deus, a gente compreende o nosso lugar. No momento que a gente compreende o nosso lugar, tudo faz mais sentido na vida. Mas vamos para as músicas então, por causa que a gente não tem tanto tempo. Vamos lá. A primeira música do EP que eu vou tocar aqui, só para vocês entenderem melhor, eu compus essas músicas, algumas são de 2014, 2015, algumas são de 2020, e só voz e violão, e o resultado acabou ficando bastante diferente, muito mais incrementado, muito mais forte. No decorrer da live eu vou explicando tudo o que aconteceu, mas o que eu quero mostrar é como elas eram originalmente e como elas ficaram, por isso eu vou soltar trechos das músicas. Então quem está acompanhando no Instagram, vai no YouTube que tem o link da live, YouTube/Thiago Elias ou Facebook/o Thiago Elias. Vocês vão poder acompanhar as músicas como elas ficaram. E até para que se veja o trabalho de produção que foi feito pelo Michel da Luz, meu professor de técnica vocal, e vocês possam acompanhar um pouco mais desse EP. Eu comecei a tocar violão ali pelos 12, 13 anos com o professor Daniel Krepski, e fui sempre tocando, inicialmente com o intuito porque eu gostava do violão e também porque a igreja precisava de alguém que tocasse violão, então eu assumi isso e comecei a tocar violão. Fui, com o passar do tempo, compondo algumas canções e sempre tive essas canções para mim e para a família. E aqui tem uma tônica muito forte que leva ao EP, porque eu nunca quis espalhar essas músicas, mas eu sempre tinha um incentivo da minha esposa, do meu irmão, da minha cunhada, dos meus pais, da minha sogra, de alguns amigos. Eu lembro do Bruno, meu primo, sempre incentivava. O Diego, um irmão, também falava comigo sobre divulgar as músicas. E com o passar do tempo, nas aulas de técnica vocal, fui mostrando algumas músicas para o Michel, e ele encorajou, incentivou, se prontificou a estar produzindo essas músicas, porque essas pessoas sempre falavam que os outros precisavam ouvir essas músicas. Mas eu sempre tive, para mim, algo que me travava, e que era a questão do orgulho. Até é um pouco engraçado, porque geralmente a pessoa orgulhosa, ela vai pegar e vai querer mostrar para todo mundo, para ter fama e para ser reconhecido. Mas comigo o orgulho se manifestava de uma forma diferente. Eu não queria apresentar essas músicas, eu não queria divulgar essas músicas, porque eu tinha medo que as pessoas não gostassem. Quem me conhece sabe como eu sou tímido. Nessa live talvez eu vou gaguejar, vocês já estão percebendo um pouco de nervosismo em mim. Vamos ver como se as músicas vão sair boas ou não. E porque eu compreendo a minha limitação vocal e enfim. Mas eu comecei a perceber o orgulho em mim na forma de não querer mostrar, com medo de ser criticado, com medo de não ser aceito.
E a minha timidez é muito disso. A minha timidez a gente acha que a timidez é o contrário do orgulho, mas na verdade não. A timidez é quando a gente se fecha em nós mesmos com medo da avaliação dos outros. Enquanto a gente está totalmente exposto aos olhos de Deus. A gente não pode se esconder dos olhos de Deus. E esse EP, ele tem muito disso, é uma luta contra o orgulho e é uma contemplação da glória de Deus que revela a nossa humilhação, e diante dessa humilhação o Senhor derrama o seu amor, derrama a sua graça, e diante disso todo o orgulho ele se desfaz. Não que nós deixamos de ser orgulhosos, nós somos orgulhosos por natureza, e eu penso que se um dia nós conseguimos nos livrar do orgulho, nós nos orgulharíamos disso. Então, é algo que está apegado a nós, né? E esse EP é uma tentativa de superar isso e de agradecer a graça do Senhor que se derrama sobre isso. Eu vou tocar a primeira música do EP. Ela se chama Assombrosamente Maravilhoso. Ela é quase que literal o texto de Salmo 139, com alguns trechos de Romanos 5, Romanos 8, e ela surgiu com o intuito de fazer uma música infantil. A minha esposa estava grávida do Josué e do Matias, inclusive eu não me apresentei, que acho que talvez a maioria me conheça, mas para quem não me conhece, me chamo Thiago Elias, sou cristão, sou marido da Larissa, sou pai de um filho que morreu antes de nascer e de 2 que nasceram ao mesmo tempo, o Josué e o Matias, nossos filhos, e no intuito de querer começar a escrever salmos, musicar salmos para cantar para eles, para que desde cedo eles possam aprender, eu escrevi essa música. Mas ela foi tomando uma tônica diferente por causa que é sempre essa intenção de fazer algo diferente, sair do comum, e eu vou tocar ela para vocês e vocês vão ver mais ou menos como ela ficou, e depois eu apresento como ela ficou gravada no final. Formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não te foram encobertos quando no oculto me formaste. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro escreveste meus dias quando nenhum deles existia. Quão preciosos para mim são seus pensamentos, de modo assombrosamente maravilhoso me formou. Quão preciosos para mim são seus pensamentos, de modo assombrosamente maravilhoso me formou. Voltei-me contra o Criador, pecador desde o ventre de minha mãe. Meus males não te foram encobertos quando no oculto transgredia. Com teu sangue limpaste iniquidades e pecados. No teu livro escreveste meu nome para que eu viva para a tua glória. Quão preciosos para mim são seus pensamentos, de modo assombrosamente maravilhoso me salvou. Quão preciosos para mim são seus pensamentos, de modo assombrosamente maravilhoso
pecar, pagaste o preço pra me salvar. Antes de eu te amar, amaste a mim, e nada me afastará deste amor. Para onde eu for, tu estarás. Eu sei que irei aonde estás, do ventre ao nascer e até morrer. Guardas o meu ser e guia-me a ti. Então essa é a primeira música do EP. Ela é bem, quase literalmente, Salmo 139, e traz essa... Ele inicia o EP com essa contemplação de que Deus nos conhece desde o ventre, desde antes da fundação do mundo, e que o Senhor nos guarda. Aqueles que creram em Cristo, aqueles que são salvos, são guardados por Cristo, e nada, absolutamente nada afasta do amor do Senhor. É o que fala lá em Romanos 8, 29 e 8, 39. Timóteo, meu irmão, é responsável por toda essa produção aqui, está me ajudando. Se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, curiosidades, comenta aí, e o Timóteo vai falar para mim e eu vou tentar ter essa conversa com vocês. Ele vai soltar alguns trechos da música, dessa primeira música como ela ficou gravada, para que vocês sintam um pouco a diferença aí do trabalho do Michel e do Vitor Pradella, que fez violão, guitarra, do Edgar Macop, que fez bateria, mixagem e masterização. Uma equipe fantástica, fizeram um trabalho fantástico. Então, curte aí um pouquinho de como ficou o resultado final. O meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não te foram encobertos quando no oculto me formaste. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro escreveste meus dias quando nenhum deles existia. Quão preciosos para mim são seus pensamentos, de modo assombrosamente maravilhoso me formou.
Então aí vocês puderam ouvir um pouquinho, sentir um pouco de como foi a música. Esse EP, ele tem um estilo muito diversificado, assim. Eu e o Michel, a gente brincava que a gente chama de world music, que ele não tem um gênero tão diversificado, a gente fez uma salada de fruta. É interessante, quando o Michel, quando eu apresentei as músicas e ele pediu a referência das músicas pra mim, eu não soube dizer muito bem quais são as referências de cada música, assim. E larguei na mão dele, confiando no talento dele, e fez um trabalho incrível, impressionante. E conforme ele ia fazendo o arranjo, ele ia me mandando, eu vi que ele sacou referências que eu tinha no meu som e que eu nem me lembrava. Então, vocês vão ouvir no EP todo uma mistura. Tem música céltica, tem rock, tem uma pegada um pouco de MPB, tem música árabe, tem um pouco de música chilena, flamenco, tem uma mistureba aí, que são referências que vieram desde cedo. Meu pai, ele sempre foi muito eclético, sempre ouvia umas músicas muito diferentes. E a gente trabalha com teatro, a gente tem uma companhia, nossa família de teatro, meus pais, meu irmão, eu. Minha esposa já trabalhou um tempo, a esposa do meu irmão também já trabalhou um tempo com a gente. Então, a gente sempre cresceu nesse ambiente. Eu lembro quando a gente era pequeno, os meus pais deixavam a gente pegar as panelas para brincar de bateria, compraram um teclado quando a gente era criança, enfim. Então sempre teve esse envolvimento com música, e essas referências das músicas que meu pai ouvia foram influenciando, foram criando em mim referências, e acabou sendo um trabalho assim diferente, bem diversificado. Então as próprias músicas que eu criei no violão, elas soaram um pouco diferente na gravação final, porque tiveram essa mãozinha aí de todo mundo que participou. A segunda música se chama Sou Jó, e ela é uma música baseada em Jó, só que na verdade ela fala de mim. Tanto que o título é Sou Jó. Eu li o texto no começo do livro de Jó, e quem conhece a história de Jó vê que ele é um homem íntegro, um homem puro diante de Deus. Deus testemunha sobre ele, mas diante do seu sofrimento começam a surgir questionamentos, principalmente dos seus amigos, que começam a questionar o porquê de tudo aquilo acontecer. E Jó clama a Deus, por que eu tô passando por isso? Eu quero fazer um tribunal na tua frente por causa que eu sou justo e tu tem que me julgar retamente. E quando Deus fala com ele, Deus não responde nada, Deus simplesmente pergunta. E diante das perguntas que Deus faz, Jó contempla quem é Deus e quem ele é. Então, o que soluciona o dilema de Jó é simplesmente compreender a glória de Deus e o estado de humilhação dele. E Jó compreende esse estado de humilhação, aí é que ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, e por isso eu me abomino ao pó e à cinza. A gente tem, no meio cristão, e a gente vê isso através de muitas músicas, que as pessoas expressando a sua humildade sincera e adoração ao Senhor, muitas vezes elas falam: Senhor, eu te entrego tudo que sou, eu deixo tudo que eu sou para te servir. Mas daí a pergunta é: o que você é? O que você tem a entregar de bom para o Senhor? Na verdade, nós entramos com o pecado, nós entramos com a miséria, e o Senhor entra com a sua graça nessa relação. É o Senhor que nos dá tudo, nós não somos nada. E essa contemplação não é humilhar o homem, mas é compreender o estado humilhado e dependente que ele tem de Deus. E essa música fala um pouco disso. Através de algumas metáforas, eu busco trazer isso e mostrar que, na verdade, somos todos Jó, somos todos humilhados, somos todos carentes como Jó, somos todos diante de Deus como pessoas cheias de chagas, de feridas, desnutridas, necessitando de graça, necessitando de amor. E é aí que o Senhor derrama o amor e derrama a sua graça e restaura aqueles que encontram socorro no Senhor. A minha pele expôs os meus ossos aos olhos, mostrando minha condição. E então pude ver toda a minha humilhação. O meu corpo coberto por chagas abertas,
qual é o meu lugar, que é prostrado aos teus pés, humilhado a te adorar. Abominável eu sou, miserável estou, constrangido por teu amor, que em tua graça e glória curou toda a minha dor. Do pó posso, como Jó, sei que sou só apenas pó, e tu és soberano sobre tudo, sobre todos és Senhor. Do pó posso, como Jó, sei que sou só apenas pó, e tu és soberano sobre tudo, sobre todos és Senhor. Tu és soberano sobre todos. Tu és soberano sobre tudo. E esse finalzinho eu errei, mas acho que dá pra sacar um pouco a pegada da música. E agora vamos ouvir como ficou um pouquinho dessa música aí. A minha pele expôs os meus ossos aos olhos, mostrando minha condição. E então pude ver toda a minha humilhação. O meu corpo coberto por chagas abertas me mostram as tuas mãos, que curaram minha alma, trazendo salvação. Do pó ao pó sou como Jó, sei que sou só apenas pó, e tu és soberano sobre tudo, sobre todos és Senhor. Na minha dor pude ver quem eu sou, quem tu és e qual é o meu lugar, que é prostrado aos teus pés, humilhado a te adorar. E fez um trabalho impecável. Eu tava sem som, então vamos repetir. Essa foi mais uma música, né, das 5.
E quem estiver gostando já pode fazer a pré-save. Aqui tem o QR Code que leva vocês para isso. Ou então vocês conseguem lá no meu perfil do Instagram, instagram.com/otiagoelias. Tem o link da pré-save também. Pré-save é que vocês vão pré-salvar isso nas plataformas digitais da preferência de vocês. E no dia do lançamento isso vai aparecer para vocês. Lançamento que vai ser dia 9 de abril, meia-noite já vai estar disponível as músicas. E isso ajuda bastante o artista independente, porque fala para a plataforma digital que aquele artista está sendo procurado, está sendo ouvido. Eu vou soltar agora um vídeo do Michel da Luz, que foi quem produziu. Ele é meu professor de técnica vocal. É um amigo gigante. Gigante, mas ele é bem pequeno. Mas ele é um cara bem legal, bem camarada. Um abraço, Michel. E ele fez um trabalho excelente, impecável. Ele fez os arranjos, fez vários instrumentos aí, teclados, samplers, back vocais. E conseguiu captar a essência da música, traduzir em ritmos, em arranjos muito bons. E ele vai falar um pouquinho aí pra vocês. Assiste o vídeo aí. Fala galera, eu sou Michel da Luz, uma alegria estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre esse projeto tão especial, Paradoxo, o EP aí do Thiago Elias. Tempos atrás, quando ele me mostrou as primeiras canções, eu já fiquei muito apaixonado pela ideia que já vinha muito explícita no jeito dele tocar, assim. Eu que trabalho com arranjos, eu sou fascinado por tentar entender o universo musical que o cliente está inserido, que o artista está inserido, para então só a partir daí começar e poder produzir, né? No EP eu estive envolvido com a criação de todos os arranjos, fiz as partes dos teclados, dos samplers, as vozes, né? Captei aqui no estúdio as vozes do Thiago, os backings também. O Vitor aí, que sempre trabalha comigo também, o Vitinho, esteve a cargo das guitarras, violões, dobro, lap steel, enfim, tudo que é de corda. E o Edgar assumiu batera, a mix e a master, que tá uma sonzeira desse álbum. E cada canção que ele me mostrava, eu percebia assim, o grande potencial que as composições já tinham, com uma cara muito bem definida. Apesar de vocês vão ouvir, vão perceber que o Thiago ele surfa por muitas ondas musicais, né? Não é só uma cara, a gente brinca que é world music o disco dele, assim. E pra mim é um prato cheio, eu curto muito, eu ouço muita coisa de fora, e quando vem um compositor com temas assim que te possibilitam criar coisas diferentes, é sempre muito legal e a gente fica muito empolgado. Sobre as letras nem vou falar, né? Vocês vão ouvir, vão conferir. Poesias muito fortes. Ele carrega, por ser de teatro, ele carrega essa identidade nele, acredito, no jeito de compor. Então tem assim profundas verdades nas letras aí. É difícil dizer qual é a preferida, né? A gente é suspeito falar, mas tá muito legal. Foi um processo muito bacana, muito assim, até foi bem fluido, foi bem rápido até, eu diria. As ideias foram vindo e a gente foi compondo e foi produzindo todo o disco aí. Então vocês não perdem por esperar aí o que tá para vir em breve aí, dia 9, esse super lançamento do EP do Thiago. Espero que as canções motivem, que as canções apontem para as verdades aí daquilo que a gente crê, a nossa fé. As letras são muito fortes e muito coesas nisso aí. E espero que vocês curtam os arranjos e tudo que a gente fez, sempre tentando fazer o melhor, colocamos o coração em tudo, e tão breve possível vocês vão poder estar curtindo aí. Um forte abraço a todos, e com certeza esse é o primeiro de muitos projetos que vão vir aí, dessa cena que está formando aí no nosso estado, por que não dizer no sul. E o Thiago representa isso, um compositor com muita identidade, não é mais do mesmo, tanto a música como geralmente é rotulada, né, de gospel, ou até a música reformada, eu acho que ela vem muito numa batida tudo muito igual, e o Thiago tá trazendo uma coisa que eu acredito que é bem inovadora, assim, com muitas influências musicais de vários continentes, vamos dizer assim, muitos elementos, e tá bem bacana. Que Deus abençoe a todos, uma alegria. Tão breve aí vão poder curtir todos juntos, compartilhem, divulguem,
O artista independente sempre precisa disso, a força de vocês é muito especial. Forte abraço, valeu! Tá. Então esse é o Michel, meu professor de técnica vocal, o produtor desse EP. Fez um trabalho excelente, excepcional, muito gente boa ele. E acompanha o trabalho dele também, procura lá, Michel da Luz, nas plataformas digitais, no YouTube. Vocês vão poder ouvir música boa também. E assim, quando eu criei as músicas, eu sempre dei muito foco na letra, no que eu queria dizer com aquilo. Então a parte de arranjo nunca foi uma coisa que teve tanto a minha atenção. Eu sempre entendi o ritmo e tudo mais como um apoio para a letra, para evidenciar a letra, e eu creio que seja de fato isso. Mas o Michel acrescentou muito em arranjos, tanto que a música que eu toquei agora, Sou Jó, ela não tinha introdução nenhuma, já entrava cantando. E fizeram uma introdução, solos no meio, enfim, quem entende de música, né? Por isso a importância de ter pessoas que te ajudam nisso, me ajudaram muito, né? Agora eu vou para a terceira música do EP. Essa terceira música, eu vou explicar ela por causa que ela tem, no fundo, algo que não é autoexplicativo. Essa música ela fala sobre a minha conversão. E eu me utilizo da história de Paulo quase que como uma metáfora, falando de como foi a minha conversão. Eu nasci numa família cristã, meus pais falaram do evangelho para mim desde cedo. Cresci na igreja e cresci com essa cultura do evangelho na minha vida. E eu creio que muitos que crescem nesse ambiente tendem naturalmente a pensar que já estão vivendo diante de Deus, que já são filhos de Deus, que já estão inseridos na vida cristã simplesmente porque aprenderam isso dos pais. Enquanto, na verdade, a gente precisa ter um relacionamento individual com Deus, ser chamado diretamente pelo Senhor e responder obedecendo e servindo ao Senhor, arrependendo e crendo no Senhor. E nessa minha vida, então, em muitos momentos, eu achava que eu era um bom cristão. Eu achava que eu sabia bastante da Bíblia. Eu achava que eu fazia boas obras, mas tudo isso tinha o foco em mim mesmo. E aqui a gente volta para a questão do orgulho. Muitas vezes, vivendo uma vida legalista mais do que um cristianismo verdadeiro, no meu coração eu fazia as coisas e lá no fundo eu percebia que eu não estava fazendo aquilo totalmente para a glória do Senhor. Eu estava fazendo aquilo e desejava ser louvado por aquilo que eu fazia. Eu compartilhava do que o Senhor estava ensinando, mas lá no fundo eu queria que a pessoa se impressionasse com o que o Senhor está fazendo na minha vida. E vivia sempre num anseio, numa busca de ser visto como um bom cristão, ao invés de ser Cristo sendo visto na minha vida, Cristo sendo glorificado. E quando eu estava vindo aqui para gravar a live, eu até estava pensando nisso. Qual é o objetivo disso tudo? É que o Senhor seja glorificado ou que eu seja visto? É claro que eu tenho todas as minhas limitações que vocês percebem aí. Então, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus pelo desafio em alguns momentos, porque isso mostra que o foco e a perfeição não sou eu, mas é a mensagem. E esse é o objetivo, que a mensagem seja vista. E novamente, a contemplação da glória de Deus é o que resolve a questão de Paulo e igualmente a mim. Então essa música fala sobre a minha conversão e falando sobre a conversão de Paulo, mas querendo retratar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Aquilo que eu achava que eu sabia, aquilo que eu achava que eu fazia, era voltado para mim e quando eu percebi eu larguei tudo e passei a tentar viver para a glória do Senhor de uma forma mais conforme Ele deseja. O nome dessa música é O Justo Que Eu Não Era, um nome fabuloso que eu tenho grande dificuldade de botar nome em música, daí eu tenho uma esposa maravilhosa que me ajuda nisso. E ela tenta retratar o justo que eu não era no sentido de eu achar que eu era justo, mas eu não era, o justo que eu não era, e de mostrar que Cristo é o justo que eu não era. Então a justiça está em Cristo e não em mim mesmo. Então é isso que a música quer dizer.
blasfêmia entre os judeus, mas no caminho que trilhei você me surpreendeu, mostrando-me o caminho que pra mim já preparou. Derrubou-me do cavalo de minha glória, me precipitou, lançou-me ao chão, mostrando que sou pó. Prostrado aos teus pés em meu lugar, me cegou e então pude ver. Falou a mim, então pude entender que tudo que aprendi apontava para ti, mas eu nunca chegaria assim que tu vieste a Eis-me aqui, dos pecadores sou o principal, miserável como sou e sigo meu próprio mal. Hoje sei, se acho que sei, não sei como saber. Tudo aquilo que eu sei foi Deus quem me ensinou. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Toda minha vida, minha glória, minha história são como escória que troco por uma cruz para seguir a ti. Não vivo Cristo vive em mim. Eis-me aqui, meus feitos perfeitos mostram que sou irrepreensível como a santa lei de Deus me mandou. Derrubou-me do cavalo de minha glória, me precipitou, lançou-me ao chão, mostrando que sou pó. Prostrado aos teus pés
pecadores. A gente tá soltando alguns trechinhos pra não entregar tudo, assim, só pra dar um gostinho, senão vai ficar uma live muito comprida também. E eu queria que vocês tivessem essa comparação de como era, como ficou, pra ver muito legal como foi o trabalho de todo mundo que participou. Eu ia falar um negócio, mas esqueci, daqui a pouco eu lembro. Enfim. A próxima música, ela se chama Vento Forte. E ela foi uma música que eu comecei a fazer ela na lua de mel. Só uma coisa. Essa música do Paulo... Essa música do Paulo, ela foi feita... A inspiração da letra dela, enquanto eu lia a história de Paulo e refletia sobre a minha vida... Porque ela fala da minha conversão, mas pra mim ela fala da minha conversão, né? E da questão de que eu achava que eu era muito justo, eu achava que eu era muito bom, mas quando eu via Cristo, quando Cristo revelou-se a mim, então eu pude ver que na verdade Ele é o justo, Ele é o bom e convém que Ele viva em nós e não há nada de bom em nós. E eu comecei essa letra, foi em 2014, se não me engano. E daí ano passado que eu realmente terminei ela, assim, que eu encontrei uma melodia legal que combinasse e acabei ela. Então foi uma música aí que demorou uns 5 anos pra ficar pronta. E essa próxima música, eu e a minha esposa, a gente tava na nossa lua de mel, num lugar muito bonito. E a gente resolveu um dia acordar mais cedo para poder ver o nascer do sol. E aquele dia tava ventando muito, um vento de 20 e poucos quilômetros por hora, não lembro bem certo como que era. Eu sei que a gente saiu do chalé e tinha uma árvorezinha que ela tava quase caindo em cima do carro, a raiz estava saindo para fora do chão. E um vento muito forte, a gente viu o nascer do sol, foi lindo, aquele céu alaranjado, enfim. Voltamos pro chalé e ela voltou para dormir. Aí eu peguei o violão e comecei a tocar um arpejozinho básico, né? E daí começou... Eu tava vendo ela dormir e começou a vir a letra de lá fora é forte o vento e aqui dentro tu dormes tranquila. E isso me levou à lembrança do momento em que Jesus está com os discípulos no barco, lá em Mateus 5, em que vem uma tempestade e Jesus está dormindo no barco como se nada tivesse acontecendo, e os discípulos ficam desesperados e clamam: Senhor, acorde, acorde, você não vê o que a gente está passando? Isso reflete muito o que a gente passa na nossa vida muitas vezes, em desespero, e a gente esquece que o Senhor é quem está no controle. E se o Senhor está descansando, a gente pode descansar no descanso nele. E como que a gente conhece isso? Contemplando a glória dele, conhecendo a soberania dele, sabendo que ele está sobre todas as coisas. E no momento em que o Senhor ele acorda e ele acalma o mar, os discípulos ficam assustados com o que acontece. Eles perguntam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E Jesus tinha falado: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente sabe que ele é o Senhor dos ventos e do mar. A gente sabe que ele criou todas as coisas. Então, se o Senhor criou todas as coisas, e ele é Senhor da nossa vida,
a gente pode descansar nele. A gente pode derramar o nosso temor, nosso sofrimento diante dele. A gente pode chorar no colo dele. Início de 2019, como eu falei, nós somos pais de um bebê que nasceu morto, né? Que morreu antes de nascer. Nós tivemos uma gestação que durou 9 semanas e passamos por um aborto espontâneo. E aquela situação mostrou muito pra gente que, na verdade, Deus não é aquele que tira o nosso sofrimento. Deus não tirou o sofrimento de Jó, como eu cantei anteriormente. Mas Deus é aquele que se faz presente no sofrimento. E no sofrimento, a gente não precisa de solução também. Quando alguém está sofrendo, se você chega e dá a solução, você está sofrendo por causa disso, isso não aplaca o sofrimento. A razão, ela não resolve o sofrimento. Mas o que resolve o sofrimento, ou o que fortalece no meio do sofrimento, é alguém conosco. A gente precisa de alguém conosco. E o Senhor se faz presente. E se o Senhor está descansando no barco, a gente pode descansar nesse descanso dele. Vou tocar essa música e depois vocês ouvem ela no final. Essa música é um amigo, um irmão muito amado de infância, que a gente cresceu junto. Na adolescência a gente ficou um tempo sem se falar, mas desde a infância crescendo junto na igreja. E eu tive a oportunidade de fazer, a gente se aproximou bastante ultimamente. E queria mandar um abraço para ele, Rafael Machado, acho que muitos conhecem, é uma pessoa fantástica. Desculpa eu agora tentar o teu orgulho, mas ele é uma pessoa fantástica que eu admiro muito. E ele fez um vídeo maravilhoso que conseguiu captar a essência. Quando eu mostrei pro Michel, o Michel ficou impressionado também com o vídeo, que ele captou a essência da música, ele traduziu em imagem aquilo que o Michel já tinha traduzido nos arranjos, e que soa muito diferente do que eu vou falar, do que eu vou cantar agora. E se vocês ficarem até o final, então vocês vão ter a oportunidade de assistir em primeira mão esse lyric vídeo. A gente vai mostrar a música e o vídeo completo, e ele vai ser lançado também dia 9 de abril, no meu canal do YouTube. Mas quem assistir até o final, aguentar até o final aí, me suportar até o final, vai poder assistir. Eu vou cantar pra vocês então essa música. Lá fora é forte o vento e aqui dentro tu dormes tranquilo. As ondas que abalam no barco são braços que embalam teu sono. De onde vem tanta paz que te faz repousar no agito do mar? Como podes dormir em meio a tal tempestade? Temor e tremor me consomem, mas em teu descanso confio e firmo minha fé e esperança. Sei que posso ter paz, mesmo que a calmaria demore a chegar. Não importa onde estou, se estou junto ao meu Senhor. Ancoras minha alma, és leme a me guiar, és a paz a me acalmar, és o farol que me conduz nas minhas trevas, és a luz. Sei que ao porto chegarei, sem temer prosseguirei em meio às aflições e a pouca fé que tenho. Desespero não há, pois comigo estás. Tu me faz confiar que não vou naufragar. Vocês vão notar como tem algumas coisas que elas mudaram bastante, principalmente nessa música, a tônica que ela tomou.
como é importante a ajuda de mais pessoas. Quando a gente tenta fazer tudo sozinho, voltando ao tema inicial do orgulho, a gente quer fazer as coisas sozinho, elas não ficam tão boas quanto poderiam ser, né? O Senhor nos colocou num corpo para que cada um possa ajudar, para que a gente desenvolva essa humildade, esse servir aos outros, entender que o Senhor colocou na igreja várias pessoas com funções diferentes, para que um possa servir ao outro, para que um possa amar o outro e para que o amor de Cristo esteja refletindo acima de tudo, acima de nós mesmos, né? Então eu pude contar com a ajuda dessas pessoas. O Rafael fez esse vídeo, ficou muito legal, vocês vão assistir no final. E agora falando um pouco do tema, do título, Paradoxo. De onde veio esse título? Também é uma mistura de várias coisas. Quando eu tava pensando num título pro EP, eu tava pensando nessa questão da nossa relação, da glória de Deus diante do nosso estado humilhado. Da glória de Deus refletindo sobre esse estado humilhado. E dessa glória que não simplesmente revela a humilhação, mas revela a humilhação para que possa haver glória, para que possa haver a manifestação da glória e aquele que deve ser glorificado seja exaltado e que nós estejamos prostrados diante do Senhor. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para que o Senhor nos criou para revelar a sua glória e amor e para que nós possamos contemplar a glória dele e glorificá-lo e poder amá-lo. E é nisso que a gente encontra o real sentido da nossa vida. A gente vê pessoas andando totalmente perdidas porque elas estão adorando a coisa errada. Nós somos adoradores por natureza. Então, ou estamos adorando a Deus ou estamos adorando qualquer outra coisa. Estamos adorando nós mesmos, estamos adorando o nosso trabalho, estamos adorando a nossa família, estamos adorando os nossos filhos, enfim. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus está no lugar errado. E geralmente a gente se coloca lá. Foi o que Adão fez, foi o que nós geralmente fazemos. Geralmente não, nós fazemos o tempo todo. E o Senhor, por sua graça, ele vem e nos mostra essa humilhação. Então, o Senhor nos mostra humilhação para que sejamos elevados até Ele, para que possamos ter vida com Ele. Eu tentei fazer um jogo com as palavras, que na verdade eu não sou o cara que entende de grego. Tem pessoas instruídas em grego, professores de grego, que me falaram que pode ser, como pode não ser. Na dúvida, eu deixei o paradoxo, mas a palavra para, especificamente no grego, ela pode ter a tradução de em comparação a, ao lado de, mas em comparação a é uma tradução possível. A palavra doxo, ela significa glória, geralmente usada quando se fala da glória de Deus. Então, paradoxo no sentido de em comparação à glória de Deus. A gente sabe que a palavra paradoxo não significa isso, porque a palavra vem do latim com outra ênfase, com outra raiz, né? Mas eu quis usar a palavra paradoxo também por causa que é algo que eu uso muito nas composições. Na letra de Paulo ali, por exemplo, tu me cegou, então eu pude ver. Ora, como a gente vê no momento em que fica cego. E na verdade, a vida cristã ela se torna muito paradoxal. Loucura para o mundo, como a cruz é. E essa relação de um Deus glorioso se relacionar com um ser humano humilhado, com um ser humano que desonra a Deus, com um ser humano que naturalmente se afasta de Deus o tempo todo, e um Deus que se faz homem, um Deus que toma sobre si a humanidade, a culpa do pecado do homem e leva na cruz para salvá-lo, um Deus que é ofendido, mas ao mesmo tempo paga o preço pelo pecado, isso tudo é muito paradoxal. E essa relação da glória de um Deus glorioso se relacionando com um ser humano totalmente imundo e humilhado, é isso que nasceu essa ideia de dar o título de paradoxo para esse CD. Agora eu vou tocar a última música. E ela surgiu de aulas de hermenêutica que o meu irmão estava dando, baseados no livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, que é um livro que eu indico muito, e ele serviu, todo esse estudo de inteligência humilhada do Jonas Madureira, serviu como base para a criação dessa música, da música de Jó também, e a gente vê alguns conceitos ali na música de Paulo também. Eu vou tocar ela para vocês.
Não te quis nem procurei, eu me bastava a mim, mas preso estava sem saber ao mal que me faz não te querer. Tentava ver, perceber e entender meu ser, tentando viver a vida como eu queria viver, mas tu me feriu, curando toda a minha dor. Tu me cegou, fazendo-me ver, mostrou-me quem és, glorioso, soberano Deus. Mostrou-me que eu nada sou. Então achei que eu podia saber quem és, com meu saber dizer a todos como Deus deveria ser. Tentei fazer com meu poder o bem, achando que ele vem de minhas próprias mãos, mas não pude fazer. Mas tu me mostrou que não sei como devo saber, se eu achar que eu sei. Mostrou-me quem és, glorioso, soberano Deus. Mostrou-me que eu nada sou. Dependo de ti pra me chamar, pra me buscar, me resgatar, pra me justificar, sustentar e glorificar. Dependo de ti pra te querer, pra te agradar, pra te exaltar, pra te obedecer, te servir e glorificar. Diante de tua glória eu vejo toda a minha humilhação, vejo quem és e quem eu sou. Mostrou-me quem és, glorioso, soberano Deus. Mostrou-me que eu nada sou. Diante de tua glória eu vejo toda a minha humilhação, vejo quem és e quem eu sou. Mostrou-me quem és, glorioso, soberano Deus. Mostrou-me que eu nada Então, vocês vão ouvir a versão final. Não te quis nem procurei, eu me bastava a mim, mas preso estava sem saber ao mal que me faz não te querer. Tentava ver, perceber
deu pra ouvir a última música. Eu gostei muito do trabalho do Michel, agradeço muito ao Michel, agradeço muito ao Vitor Pradella, ao Edgar Macop, ao Rafael. E agradeço muito as pessoas que me incentivaram nisso, que me encorajaram. Eu não sei quem estava aí desde o começo, mas eu resisti sempre muito a gravar por causa de covardia, mas principalmente pelo orgulho do medo de não ser aprovado. E quando a gente vê que o Senhor não nos aprova, mas Ele toma sobre si a nossa culpa, Ele toma sobre si as nossas falhas e vê o nosso e derrama graça sobre a nossa pecaminosidade, todos esses conceitos que eu tenho de mim mesmo, eles caem por terra. A luta de querer ser aprovado pelos outros, porque o Senhor aceitou por graça, né? E teve algumas pessoas que fizeram perguntas aí. Acho que a Luísa perguntou o que é um EP. O EP, eles é a sigla de Extended Play, que assim, na época do LP, né, que é a época do vinil, daí se tinha o EP, que o EP ele não é tão curto quanto um single, que é uma música só, e também não é tão longo quanto um CD. Então ele vai ter ali 2, 4, 5, 6 músicas. Então quando a gente lança um trabalho mais reduzido, um álbum mais reduzido, né, que não chega a ser um CD de 10, 12, 13 faixas, a gente chama ele de EP, seria isso. O Mike comentou de fazer uma live no dia 9, eu não sei, a gente pode pensar nisso, eu não tinha pensado nisso. Queria ver como que ia ser essa live, como que ia ser a repercussão e a aceitabilidade do pessoal. Mas se vocês quiserem, a gente pode pensar em fazer alguma coisa. Mas de qualquer forma, dia 9, todo mundo vai estar ouvindo as músicas aí. E a gente pode pensar em fazer alguma coisa. A gente vai pensar nisso. Então seria isso, pessoal. Eu estou muito feliz aí com a participação de todo mundo. Muito, muito legal. Aí tem pessoas aí de todo canto do Brasil. Nossos amigos lá do outro lado do Brasil, Wagner e Keila, sei que estão assistindo. Pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, pessoal de, enfim, várias regiões aí. O objetivo sempre é que o Senhor seja glorificado. O objetivo é que através dessas canções as pessoas possam refletir sobre a sua condição diante de Deus, assim como... eu não tô querendo dar sermão em ninguém, na verdade, por causa que eu tô compartilhando aquilo que o Senhor me destruiu, aquilo que o Senhor me humilhou. Como a letra fala, no momento em que o Senhor nos feriu, isso é um eco de Agostinho de Hipona, citado também por Jonas Madureira no livro Inteligência Humilhada. Inclusive leiam esse livro, vai ser muito bom. De que no momento em que o Senhor nos fere com a palavra, aí é que nós somos curados, aí que nós recebemos vida. No momento em que nós entendemos a nossa condição e paramos de tentar batalhar por aquilo que é impossível, que é glorificar a nós mesmos, mas entendemos que somos seres adoradores, feitos para glorificar ao Senhor, ao Deus que nos criou, então a gente está no caminho certo. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, agradeço muito o envolvimento tanto na divulgação também do pessoal. Agradeço em especial as pessoas que sempre me incentivaram desde o começo, sempre pegaram no meu pé, me encheram o saco. A minha esposa, meu irmão, minha cunhada, que sempre pegaram sempre firme para que eu gravasse essas músicas. O meu pai, minha mãe, minha sogra, o Bruno, meu primo e várias outras pessoas que sempre me incentivaram muito. Eu agradeço muito o incentivo de vocês que persistiram em romper esse meu orgulho, esse orgulho da timidez, em romper esse orgulho que se eu creio que o Senhor inspirou essas canções, seja pela palavra dele, seja por ensinos através daquilo que eu vivi, eu creio que é para a glória do Senhor, né? Não é um trabalho meu, é um trabalho do Senhor. E todo o mérito desse EP é pro... Eu sempre falo isso, se ficou bom, se vocês gostar, a culpa é do Michel, que conduziu todo esse projeto aí, que fez todos esses arranjos maravilhosos. O pessoal de muita qualidade, que eu tive a oportunidade, a honra, eu me senti constrangido de estar fazendo esse material com o pessoal que foi feito, né? O Edgar Macop, o Vitor Pradella, o
Michel da Luz e o Rafael fazendo o vídeo. E eu quero finalizar essa live orando e agradecendo ao Senhor. E depois eu vou soltar o vídeo do Vento Forte, da música Vento Forte. Vocês vão poder ouvir na íntegra e ver o vídeo completo. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade aí, vocês podem falar aí que eu respondo. Vocês têm 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obrigado, pessoal, pelos parabéns. Eu peço que vocês orem por mim, porque o mesmo orgulho que eu tinha de não querer lançar por medo de não ser aprovado, eu temo na questão de ser aprovado o material e de as pessoas gostarem e de eu me orgulhar por isso. Eu sei que acho que falar que eu sou orgulhoso se torna muito orgulhoso também, né? Como se orgulhando da própria humildade de declarar o próprio orgulho. Enfim, mas orem por mim para que o Senhor mantenha o meu coração no lugar e para que essas músicas possam edificar a igreja. Senhor amado, eu clamo, Senhor, que Tu estejas com Tua graça, Senhor, falando ao coração de cada um através dessas canções que são para a Tua glória, Senhor, que Tu sejas exaltado, que Tu sejas glorificado, conhecido. Nós clamamos, Senhor, que Tu estejas abrindo os nossos olhos cada vez mais para Te conhecermos por meio da Tua palavra, da revelação da Tua palavra, Senhor. Tu nos fala através da Bíblia, Senhor, e nós clamamos que o Senhor esteja nos iluminando com Teu Espírito para que possamos compreender a Tua revelação, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não podemos descobrir e entender quem nós somos se não for o Senhor falando a nós mesmos quem nós somos. Não podemos entender quem Tu és se buscarmos nas nossas próprias coisas, Senhor amado, mas Tu te revelas a nós através da Tua palavra, Senhor amado. Senhor, nós clamamos, Senhor, que Tu estejas revelando quem nós realmente somos, para que possamos compreender, Senhor, o estado de prostrado, de rendido a Ti, Senhor, e uma vida que Te glorifica em todos os momentos, em todas as coisas, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que esteve aqui, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que tem assistido, tem perseverado em assistir essa live, Senhor, e clamo que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor, e que o Senhor esteja conduzindo a vida de cada um, Senhor, de forma que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, exaltar a Tua majestade, Senhor. Louvado seja, Senhor. Amém. Então agora vocês vão ficar com o vídeo. Tem uma perguntinha? Wagner, tem mais vídeos? Wagner, por enquanto, só um vídeo. A gente tem planejamento aí de fazer mais vídeos, de mais músicas, mas por enquanto, o que coube no orçamento aí é só um vídeo, um lyric vídeo, né? Mas muito legal. E o Faeco perguntou se tu empresta o livro do Jonas. O Faeco perguntou se eu empresto o livro do Jonas. Então, essa questão de emprestar livro é um pouco complicado, né? Não, mas se precisar eu empresto sim, com certeza, mano, sem dúvidas. Sendo que a Bíblia fala pra não emprestar, mas pra dar, né? E quando a gente empresta livro, a gente entende o que isso significa, né? Então, fica aí com o vídeo, um abração pra todo mundo. Vou dar uma de youtuber aqui. Canal Thiago, youtube.com/Thiago Elias, Thiago sem H. Facebook.com/o Thiago Elias. Instagram também /o Thiago Elias. Se vocês quiserem acompanhar, a gente tem planos de fazer mais projetos, de gravar mais músicas com o passar do tempo aí. E agradeço a cada um que esteve até o final aí. E agora vocês vão ficar com o vídeo. Senhor abençoe a cada um de vocês.
onde vem tanta paz que te faz repousar no agito do mar. Como podes dormir em meio à tal tempestade, em meio à tormenta tremenda, temor e tremor me consomem. Mas em teu descanso confio e firmo minha fé e esperança. Sei que posso ter paz, mesmo que a calmaria demore a chegar. Não importa onde estou, se estou junto ao meu Senhor. Faz confiar que não vou naufragar. Me faz confiar que não vou naufragar. Me faz confiar que não vou naufragar. Gente, muito obrigado por vocês assistirem até o final. Dia 9 de abril, lançamento em todas as plataformas digitais. O vídeo vai estar, esse vídeo que vocês assistiram, sensacional, do Rafael, vai estar no meu canal. Eu queria agradecer novamente ao Michel, ao Vitor, ao Edgar, ao Rafael que me ajudaram nisso. Queria agradecer a todas as pessoas que me incentivaram, me encorajaram a gravar esse EP. E queria agradecer a Deus por tudo, por toda essa graça que Ele concedeu, essa oportunidade que Ele concedeu. E agradecer a vocês que assistiram, aos familiares, aos amigos, aos irmãos da igreja, tanto da Igreja Bíblica de Blumenau, onde eu congrego, quanto de todas as outras igrejas aí, outros irmãos que a gente tem contato. Eu agradeço muito ao amor de vocês, ao carinho de vocês, as mensagens que vocês mandaram. Depois eu leio com mais calma aqui, mas eu agradeço muito a cada um de vocês. Senhor abençoe a cada um de vocês. Tenha uma boa noite.